dia a todos. Estejamos em paz, confiantes sempre nas bênçãos divinas. Hoje é dia 22 de abril de 2015, uma belíssima quarta-feira depois de um feriado onde todo mundo descansou, creio eu. Antes de iniciar a leitura, não sei se alguém já avisou aqui, mas o nosso muito amado e querido irmão João Francisco está em tratamento médico, não pode vir. E ele pediu por e-mail ontem a mim que hoje pela manhã agradecesse a todos por vibrações, por preces, inclusive pelos contatos que tem procurado fazer com ele. E ainda foi egoísta. Ele pediu que continuassem orando por ele. Então, no meio das nossas orações, acrescentemos o nome desse que tem servido de bom exemplo para muita gente, porque ele se doa à cidade de uma maneira quase inconcebível. Ele é extremamente dedicado a tudo e a todos. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 7, abri aqui no que diz respeito à influência do organismo. E Allan Kardec pergunta na questão 367, 367, que unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E os espíritos responderam: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Volto a perguntar: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Allan Kardec então faz uma subpergunta, um complemento da pergunta anterior. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é à livre irradiação da luz? E eles responderam: é, como um vidro muito opaco. Allan Kardec faz uma pequena consideração. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Bem interessante a pergunta, a questão e a sequência que Allan Kardec deu. Inclusive o assunto não encerra por aí, tem outras perguntas atinentes. E as comparações, as analogias, parece que foram mais interessantes ainda. O corpo é como algo opaco, o corpo é como um vestiário, o corpo é como um pântano. Então nós observamos que de uma forma ou de outra o corpo é de fato secundário. Quando eles comparam a uma vestimenta, e esta vestimenta, depois de usada, já não exerce interesse, até porque perde a sua função, nós logo imaginamos aí uma série de questões. Uma que é extremamente pontual e atual, a questão das doações de órgãos. O meu corpo já não me serve mais, a minha camisa já não serve mais para o que eu quero. Da mesma maneira como eu posso doar alguma coisa que eu já não vou fazer uso, eu também posso doar uma camisa que eu tanto gostei e usei tanto, mas que agora já não me serve. Então temos aí uma primeira reflexão muito interessante, de que o apego ou o desapego, ele não diz necessariamente da extensão da nossa religiosidade, mas da nossa percepção quanto ao uso e desuso do que quer que seja da matéria. Quantas pessoas são chamadas de acumuladoras, porque tudo que tem guarda, e guarda, e um belo dia vai ajeitar gavetas e diz: nossa, eu já nem me lembrava disso. E alguém então fala: e se você tivesse dado? Ah, mas eu não dou.
ou seja, não lhe tem utilidade alguma, você sequer sabe de sua existência, todavia, guarda. Algumas pessoas me perguntam a mim, mas você às vezes fala disso, mas você tem muitos livros. Eu tenho muitos livros por necessidade de pesquisa, mas não para enfeitar uma prateleira. Para enfeitar uma prateleira eu faria igual. Certa vez eu vi um filme de humor em que a pessoa tinha as 4 paredes do seu escritório com as mais belas coleções. E alguém foi me visitar e começou a olhar e disse: eu gostaria tanto de ter esse livro, de ler. Pela primeira vez eu vou ter um exemplar nas minhas mãos. Quando ele catou o livro que puxou, aí veio uma fotografia que estava agregada numa parede de isopor e não tinha livro nenhum. Era somente fotografia. Então, se é para apenas ornar paredes, uma fotografia bem colada já cumpriu o seu papel. Como nós guardamos coisas que nos são desnecessárias e que são úteis aos outros? É tão simples a gente pensar quando o uso pode ser continuado, não por mim, mas por outra pessoa. Mas tem pessoas que são acumulativas. Quando desencarnam, têm certas dificuldades. Porque Deus ficou com raiva? Não. Porque os espíritos obsessores? Não. Porque você quer tudo e isso já não lhe serve mais. Mas quando eu morrer, quando você morrer, você vai continuar agregado, porque é do seu psiquismo, da sua personalidade. Quantas e quantas histórias a gente ouve, não só no meio espírita, mas em qualquer análise cultural ou filosófica. Um dia eu li uma história que eu não acredito nessa coisa de espírito, mas que um espírito estava preso porque alguém tomou alguma coisa que era dela e deu para outra que não deveria dar. A minha mãe dizia sempre, quando nós desencarnamos, nós fazemos um testamento e dizemos: eu deixo isto, e eu deixo aquilo, e eu deixo aquilo para o outro. E na hora que você perguntar: mas por que você deixa? Porque não dá para levar, porque se desse eu levava. Então o nosso apego às vezes é complicado, porque na realidade a gente não se desapega. Você deixa porque é um jeito. Bom, já que eu não posso mesmo levar, então deixa. Vi um filme recentemente, não completo o filme, mas em que uma jovem, ela resolveu ir atravessar o deserto sozinha. E ela levou uma monstruosidade de objetos que ela precisaria. No meio do caminho, já volta de cansada, ela para numa pousada, tem uma pousada lá no meio do deserto, e o moço lhe pergunta: mas por que você leva isso tudo? Você não vai chegar onde você quer. Por exemplo, isso aqui, desde que você serve, você usou quantas vezes? Nenhuma, então isso não lhe serve. Mas não lhe serve, não vai lhe servir, é só um peso. E isso daqui também não. E esta roupa? Não, mas é porque esta roupa me lembra, não, a lembrança é mais maneira do que a roupa, joga a roupa fora. E quando terminou tudo, ela que tinha uma catrevagem que não tinha mais tamanho, agora ela levava uma mochila e tudo que lhe era essencial. Na vida, quantas vezes a gente junta não coisas apenas, mas emoções. Eu sigo com raiva de, eu sigo magoada com, eu sigo ofendido por. Isso tudo são pesos e sobrecargas que nós levamos e que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que deixar de lado. Quando Jesus fala com o jovem rico e diz: vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, o jovem pensou que ele estava falando do seu dinheiro, das suas posses, estava falando do seu egoísmo e do seu sentido possessivo sobre tudo. Porque na hora que você tem o que quer que seja, se você não tiver possessividade, você vive com aquilo do mesmo jeito que você vive bem sem nada daquilo. Porque nada daquilo é como usar a expressão de Jesus: vos afadiga. Jesus foi muito claro: não vos afadigueis pela posse do ouro da prata. Ele estava a dizer que a gente não deveria trabalhar, não deveria salário. Claro que ele não dizia isso. Todo aquele que trabalha merece ser remunerado. Palavras textuais dele. Lógico, portanto, que ele não estava a se referir que nós não tivéssemos capacidade de ganhar, de receber e de usufruir. Mas a retenção, pura e simplesmente, não nos leva a lugar nenhum. Porque uma hora dessas, escrevendo ou não o testamento, diremos: deixo. E deixo porque não posso levar. O Buda, tão conhecido de muitos mesmo, e para quem não é budista, Buda, como todos os grandes personagens do bem, da moral e da ética, deixou para a humanidade lições
imperecíveis. E quando às vezes a gente lê algum texto dele, parece que é aquilo que eu já li. Ah, mas isso eu já li, isso eu sei. E a gente não quer ler até o fim, porque é no fim quase sempre que ele dá uma volta a mais e aí nos fisga. Ele diz: não acredite em nada do que ele diz. Você já tomou um susto, porque ele também está dizendo alguma coisa, então já me dá o direito de não acreditar nele também. Não acredite em que está escrito em livros. Sabe, então é para eu não ler livros. Não acredite no que os religiosos te ensinam. Você vai lendo, você diz: meu Deus, esse homem vai me levar para onde? E é um negócio complicado, porque não acredite na sociedade, não acredite nos hábitos sociais. Eu disse: então eu vou acreditar no quê? Por que a gente se incomoda logo de saída? Porque nós estamos agarrados a alguma coisa. Ah, eu estou agarrado ao Evangelho de Jesus. Ah, está só agarrado, isso não serve. Como é que é? Quer dizer que eu vou para um centro espírita e alguém ousa dizer que do que Buda disse, que não acredite no que dizem nada das religiões, então eu não vou acreditar também no Evangelho, que não é não acreditar só, é não ficar agarrado. Porque no final do desenvolvimento do texto, aí ele dá a lição. Não acredite em nada que não faça sentido para você. E tudo que faz sentido para você, necessariamente tem que fazer sentido para o bem de todos. Uau! Aí mudou totalmente o contexto. Então ele não estava se posicionando de que as pessoas não falam certo, não escrevem certo, não pronunciam certo, as religiões estão erradas. Ele não disse nada disso. Ele apenas nos disse: passe tudo pelo seu senso e veja se isto faz bem a você e ao outro. E é nesse momento que nós passamos a refletir diferente sobre todas as coisas. Ontem recebi um e-mail de uma jovem do sul do país, em que ela disse assim: assisti uma palestra sua, porque alguém me recomendou, e mudou muito os meus conceitos, só que foi muito pouco que eu ouvi. Eu gostaria de saber mais acerca do magnetismo dos passes. Mas já de imediato, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Numa dada altura de suas exposições, você falou das relações que existem entre Reiki, Jorei e Mahikari. A minha avó faz Mahikari e ela disse lá o nome que infelizmente eu não memorizei, é um nome de origem japonesa. Ela faz esse tipo de aplicação. E ela faz isso tão bem que muita gente a procura e outro tanto pede que ela vá aos hospitais. E hoje tem um hospital na nossa cidade em que ela já faz assistência diária, com resultados muito felizes. A questão é: eu frequento um centro espírita. Depois que eu ouvi sua palestra e quis comentar o que você comentou, eu já tive que ficar calada, porque todo mundo já ficou estranho comigo. Porque lá nós só fazemos imposições, e eu fui dizer que havia necessidade de fazer expressão. Isso foi o suficiente para me deixar de lado. Mas como o senhor falou da Mahikari, eu gostaria de saber do senhor, se mesmo que ninguém do centro saiba, se eu for aprender o que a minha avó sabe num seminário que ela me convidou para eu ir, o senhor acha que eu deixo de ser espírita? Meu Deus, como é que estão os conceitos à nossa disposição e nós nos prendemos a estes conceitos? Porque existe alguém que se acha no poder de dizer: você pode, você deve, você não pode, você não deve. Tudo o que for bom, tudo o que me ajudar a fazer o bem, tudo isto é ótimo. Palavras de Buda, palavras minhas, palavras, não que eu me compare a Buda, mas palavras minhas para dizer que eu assumo a postura dele, que não há como eu deter que alguém queira saber alguma coisa melhor. O que eu sei de espiritismo, de magnetismo, para mim é muito bom, posso dizer, é excelente. Mas eu sei que o que eu sei e como eu vejo, nem todo mundo vai saber nem ver. De repente você pode ter uma visão melhor no outro lugar, numa outra situação. O que você deve fazer?
Ah, mas se depois de eu aprender isso e quiser colocar num centro espírita, você vai ter muita dificuldade. Mas aprenda ou apreenda o princípio, porque por trás do princípio está sempre fazer o bem. É sabido das pessoas que frequentam há mais tempo aqui o Leão, que invariavelmente frequenta aqui às quartas-feiras, um amigo extremamente querido da minha alma, uma pessoa que eu posso olhar nos olhos e dizer tranquilamente, eu te amo. E ele até hoje se diz ateu. E tem uma amiga, no caso aqui eu estou vendo duas, que também eu sou capaz de olhar em seus olhos, de todas duas, e dizer no mesmo tom, eu te amo. E todas duas não escondem de que são católicas apostólicas romanas. Mas na hora em que eu ser ateu, eu ser católico, ou eu ser qualquer coisa, isto me afastar de você, a minha visão a partir daí está errada. Se eu não posso me separar, nem me posicionar contra qualquer pessoa, por conta da cor, por conta da formatura, por conta do limite de conhecimento, ou porque simplesmente em outros momentos se posicionam de uma forma diferente, então eu estou sendo, com todo respeito à palavra, eu estou sendo estúpido, incoerente e irresponsável. Não pode haver diferenças para pior só porque a pessoa não pensa igual a você. Porque se assim fosse, ninguém gostaria de ninguém, porque todos nós pensamos diferentes. Todos, sem exceção. Ninguém pensa igual, sobre quase nada. Em algumas situações temos opiniões concordantes, mas se a gente entrar no âmago do assunto, a gente vê que eu concordo com você, mas eu concordo com você desde que... Eu concordo com você, entretanto, sempre há uma reticência. E isto é da nossa própria natureza. Não somos iguais em níveis de percepção, de conhecimento e de amadurecimento. Quem sabe mais não é necessariamente mais maduro, mas muitas vezes percebe de uma forma um pouco mais aberta, somente isso. Então fica muito esquisito nós termos um excesso de atavismo, de posse, do sentido de que é meu e eu não abro mão, ou de que é meu e eu que estou certo, e simplesmente desprezar o outro, e o outro diz de si para consigo, eu sou assim porque eu estou certo. Me permitindo a liberdade e a amizade desse meu amigo que eu citei há pouco, uma vez nós conversávamos rapidamente aqui mesmo neste salão, e eu disse, eu sei que você é ateu, mas se eu acreditasse no Deus que quiseram me impor, eu também seria. Porque esse Deus, ele me tornaria ateu. Porque eu não posso acreditar que eu seja melhor do que ele. E o Deus que muitas vezes nos impõe é um Deus carrasco demais, duro demais, inflexível. O Deus que eu vejo é totalmente diferente. É um Deus que tem uma inteligência tão superior que muitas vezes eu não consigo alcançar. Tenho um filho que é muito dedicado à área da informática. Vive já há mais de 15 anos nos Estados Unidos e lida com informática lá. E mesmo quando ainda não tinha concluído o seu curso, ele tomou conta de uma empresa em que todos os seus subordinados tinham PhD e ele não tinha feito a formatura ainda. E todos os formados tiravam dúvidas com ele. Uma pessoa que tem uma cabeça totalmente aberta para a informática. Mas este mesmo rapaz, quando ele era menor, ele por tudo ele vinha para mim para me perguntar, porque não entendia nada, não sabia nada. Se a gente desrespeita, no futuro a gente vai ver que o desrespeito a alguém pode muito bem bloquear o outro ou a mim mesmo. Quantas pessoas a gente viu mais jovem que tinham comportamentos desequilibrados e que depois de um certo tempo passou a ter a melhor postura perante tudo na vida do que qualquer um de nós. Os apegos excessivos, portanto, seja matéria-corpo, seja matéria psicológica que nós criamos, é pior do que estarmos abertos a tudo. Todavia, isto não é ser volúvel, não é estar a remanso da maré. Isto é, de certa forma, usar a inteligência que Deus nos deu
a favor da aplicação da inteligência divina de todos nós. Estejamos relaxados, meditemos agora por uns instantes sobre tudo de bom que nós temos, sobre tudo de bom que nos é dado fazermos uso, desde o nosso corpo, quando saudável, até o nosso corpo, quando começa a apresentar sinais de comprometimento fisiológico. Agradeçamos a Deus por termos cérebro, mas sobretudo cérebro que pensa, cérebro que julga, compara e deduz. E usemos a nossa consciência, não para crer por crer, mas sobretudo saber por sentir, por analisar, e por perceber que muitos dos equívocos da vida não passaram de sonhos, que simplesmente se enrolaram como o fumo que sai de uma tocha de madeira ao fogo. Percebamos que a vida tem colaborado conosco o tempo inteiro. A vida nos mostra que quando o desespero nos abraça, como que do nada surge uma solução e nós dizemos, ainda bem que aconteceu o errado, para depois eu descortinar o melhor. Ainda bem que não deu certo o meu plano, porque o outro plano é mais grandioso. Ainda bem que eu não tive tempo para ouvir todas as músicas, mas a melodia da vida me embalava nos sonhos de esperança e de alcances. Que bom estarmos no corpo, e que bom todas as vezes que dormimos, nos ausentamos um tanto quanto dele, para desfrutarmos das benesses do mundo espiritual. Que bom que todo dia morremos e todo dia revivemos. Que bom que tudo que vem, uma hora passa e deixa em nossa mente, em nosso coração, em nosso psiquismo, enfim, os rastros de aprendizado, para que não tornemos a cometer os equívocos e aproveitemos melhor as paisagens iluminadas dos caminhos da vida. Tenho certeza que os amigos espirituais aqui presentes já nos envolveram todos, favorecendo-nos com bênçãos, fluidos, energias revigorantes. E os nossos amigos magnetizadores desta casa, também os encarnados, juntam-se a esse mundo espetacular de bênçãos divinas e nos enriquecem com suas bênçãos, com suas luzes. Absorvamos tudo isto. Façamos-nos merecedores por buscarmos, como nos disse Jesus, buscai e achareis. Façamos-nos dignos de que se nos abram novos horizontes, como nos ensinou Jesus, batei e a descer-vos-á. E elevemos a Deus nossa gratidão pela vida, dizendo-lhe obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. E inequivocamente receberemos ainda mais, porque uma das mais gloriosas formas de pedir é agradecer. Posto que todo aquele que se sente tocado pelo agradecimento se abre para novas entregas e doações. Sejamos agradecidos à vida. Peçamos a Deus bênçãos de fortalecimento e lições de agradecimento por tudo. E busquemos o melhor, doando o melhor
de cada um de nós. Estes fluidos, estas energias, nos envolvem, nos fortalecem, nos orientam nos mares da vida. Absorvamos tudo isto como se fôssemos velas em barcos poderosos, a levar-nos pelos mares, apresentando-nos que mesmo em meio a apenas o olhar da infinitude relativa das águas, ainda ali, vige sobre cada um de nós, uma força equilibrante chamada amor, a qual não nos deixa morrer nunca. Neste mar de bênçãos, neste oceano de luzes, permitamos-nos estar em gratidão, pois numa gratidão profunda se expressa a felicidade interior. Inspiremos profundamente e expiremos com gratidão. Repitamos este exercício algumas vezes e façamos as nossas orações de agradecimento e de envolvimento com a força divina que nos envolve. E enquanto isto, os nossos magnetizadores irão fazer a magnetização de nossas águas, remédio salutar e benéfico, para complemento das nossas terapias. Inspiremos como as portas que se abrem. Expiremos com gratidão e registremos em nós o reconforto físico e emocional por tudo o que agradecemos à vida e a Deus. Mantenham-se em oração até que a magnetização das águas esteja concluída.